família! Estamos aqui de volta no nosso Financast, nosso podcast, onde a gente fala sobre finanças pessoais, investimentos e empreendedorismo. Estamos aqui no nosso episódio número 6. O Financast aí tá ficando velhinho, tá chegando aí no seu episódio número 6, com muita informação, muito entretenimento, tem música, eu lá me atrevendo a cantar rap aqui para vocês, né? Mas o mais importante é que a gente traz para vocês informação relevante, conhecimento muito importante sobre finanças pessoais, investimentos e empreendedorismo. E falando em tudo isso, eu tenho hoje, galera, um convidado que é mais do que especial. Eu nem sei como é que se eu tenho lá a moral para poder apresentar esse camarada. Mas daqui a pouco eu vou apresentar para vocês esse grande, excelente convidado que eu fico super honrado de poder ter, ele poder ter aceito o meu convite de participar aqui do nosso podcast, nosso humilde Financast. Mas a gente vai estar aqui com o nosso querido Cláudio Lara. Daqui a pouco eu vou passar para vocês aqui um pouco das informações sobre quem é Cláudio Lara. Ele mesmo vai se apresentar, ele mesmo vai dizer quem ele é e vocês vão ver a referência, a eminência de pessoa que a gente tem aqui junto com a gente no nosso podcast hoje. Então, vamos começar o nosso podcast número 6. Antes de começar, você está vendo aí na telinha aquele QR Code. Esse QR Code, se você usar aí a câmera do seu celular e apontar para ele, você vai ser direcionado para um diagnóstico financeiro. Pois é, como é que tá a sua vida financeira? Será que tá boa? Será que tá ruim? Vamos descobrir? Entra lá, faz lá a leitura do QR Code e você vai descobrir, rapidinho, menos de 4 minutinhos você faz ali o seu diagnóstico financeiro e a gente vai saber como é que tá as suas finanças. Será que você vai se surpreender? Bom, vamos lá então seguir com o nosso podcast. Daqui a pouco a gente vai conhecer então o nosso convidado, Cláudio Lara. Fica com a gente aqui. Bom, estamos aqui de volta. Olha só quem tá comigo aqui agora, nosso querido Cláudio Lara. Cara, que prazer, que alegria ter você aqui com a gente. Eu conheci o Cláudio fazendo um curso, né? Eu sou licenciado practitioner em programação neurolinguística, gente. Olha que chique, olha que nome chique. E eu fiz esse treinamento com o Cláudio. Foi uma semana, Cláudio, que nós fizemos esse treinamento com você. Você vai explicar para a galera tudo com relação à PNL. Eu, particularmente, me apaixonei, né? Desde que eu fiz o treinamento com você, a partir dali, né? Aplico todas as ferramentas, os conceitos nas minhas consultorias, mentorias e na minha forma de vida. E eu não podia deixar de te convidar, de me atrever a te convidar, né? Que bom que você aceitou para participar e poder compartilhar todo o seu vasto conhecimento, né, em programação neurolinguística. Então, estou muito feliz. Como é que você está? Eu estou ótimo. E vai ser uma conversa bem gostosa aí. E vamos ver o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para quem vai estar vendo a gente aqui. Show de bola, show de bola. Eu queria primeiro, para o pessoal até conhecer e saber, Cláudio, quem que é o Cláudio Lara? Bem, Cláudio Lara, eu fui advogado durante alguns anos. Eu trabalhei como advogado, tributarista inclusive. Aí eu estava meio que estafado do meu trabalho como advogado. Aí eu fui migrar para diplomacia. Oh. E aí eu fiquei 3 anos estudando para passar no Itamaraty, para conseguir entrar. Okay. É um vestibular que tem que passar, é um concurso público. E eu fiquei 3 anos para conseguir entrar no processo para concursar lá, né? Para poder estudar no Rio Branco. Só que eu não conseguia. E alguns colegas meus também não conseguiam. Inclusive, é o concurso mais complexo e mais difícil do Brasil, mais que para juiz, por exemplo. Você sabe que eu sou internacionalista, né? Eu estudei Relações Internacionais. E eu também. Você estudou também? Eu também. Olha só, então somos colegas aí. Sou pós-graduado em Negociações Internacionais pelo Unesp. Eu também, pela FGV. Aí, ó, tamo junto. Então, assim, realmente, quando eu saí da faculdade, o pessoal falava, né? Ou você segue para diplomacia, ou você segue para política, ou você segue para comércio internacional. Isso. Né? Eu segui a via do comércio internacional, fiquei 15 anos na indústria. Mas aí você não conseguiu passar Não consegui passar durante os 3 anos. Olha então só. Eu fiquei 3 anos estudando lá no concursinho e não passava. Até que um colega meu chegou assim, olha, tem um treinamento que deixa a gente mais inteligente. Vamos fazer? Aí eu me atrevi a fazer. E era um treinamento de programação neurolinguística. Há quanto tempo? 2006 isso. Isso foi em 2006, Foi 2006. Certo. Então, nem de 16 anos. E aí eu fui, estudei programação, aprendi, me senti muito mais inteligente, ao ponto de ter desistido da carreira de diplomacia e migrei para a programação neurolinguística mesmo. Olha só que bacana. Mas assim, a gente escuta, né? Então, a primeira vez que eu ouvi falar, gente, de PNL, né? Eu já falei, seita, o que é esse negócio aí de PNL? Desculpa. O que é esse negócio de PNL, né? Mas aí, conforme você vai se aprofundando, você vai conhecendo um pouco mais, as pessoas tendem a confundir um pouco, né? É coach, é uma terapia.
na verdade, assim, o que é a programação neurolinguística, a PNL em si? A programação neurolinguística, na realidade, são um conjunto de ferramentas Ok. para você ser um melhor comunicador. Certo. É certo. isso, é comunicação avançada, Uhum. onde você aprimora a sua comunicação verbal e não verbal para conseguir se comunicar melhor, primeiro consigo mesmo, e aí vira uma autoterapia. Ok. Você consegue se comunicar melhor com os outros, então funciona para vendedor, funciona para influenciar as pessoas, influência para convencer sua mulher a ir no cinema. Olha só. Enfim, você se aprimora na arte de se comunicar. Aham. Então fica mais fácil você influenciar as pessoas, entender as pessoas, explicar o que você está pensando de maneira mais específica. Então, por exemplo, um gestor que precisa direcionar a sua equipe, ele vai saber se explicar melhor ao ponto da equipe conseguir fazer o que ele realmente está pedindo. Uhum. E também serve para você acelerar seu processo de aprendizado, porque Correto. você consegue entender melhor o que o professor está te ensinando. Então a absorção aumenta também. Então na realidade, uma grande quantidade de ferramentas de comunicação que você pode usar para vários benefícios. Quando eu fiz o curso com você, conforme a gente vai começando o curso, a gente acha que é uma coisa, depois o negócio vira, viu, gente? É super recomendável fazer. E aí, conforme a gente ia descobrindo, né, vão passando os dias ali, são cursos intensivos, né, de uma semana, o dia inteiro. Então, assim, o que eu vou falar pela minha experiência. Primeiro você entra num choque, né? Primeiro você acha, assim, não, isso aqui não é, isso aqui tudo, não, isso aqui não existe, isso aqui não funciona. E a pouco você começa, tá falando comigo? Né? E aí você entra num processo de autoconhecimento, né? Você concorda com essa ideia, assim, de que essas ferramentas da programação linguística, elas são meio que algo de dentro para fora? Uma vez que você começa a aprender a se comunicar, você começa a perceber como que você se comunica errado. Consigo mesmo. Então, grande parte dos problemas que as pessoas têm, seja problemas consigo mesmo, né? A pessoa tem depressão, ela tem autoestima baixa, ela tem timidez, não importa o problema dela. Normalmente vem do como que ela se comunica com ela mesma. Certo. Como que ela interpreta as experiências de vida dela, que significado que ela dá para as coisas que aconteceu na vida dela. E uma vez que você começa a compreender que é tudo comunicação, você consegue alterar. Certo. Então, puxa, eu tenho uma crença minha que eu não acredito que eu vou conseguir alguma coisa. Quando você começa a compreender a lógica que está se passando no seu cérebro, a lógica da comunicação, você percebe que não tem pé nem cabeça o que você está dizendo, que não tem fundamento real. Faz sentido. E você deixa de acreditar nas coisas que não precisa acreditar mesmo. E você começa o quê? Poxa, mas se isso não é verdade, o que é verdade? Quanto mais eu posso? O que é possível para mim? Você começa a buscar melhorias, aprimoramentos. Tanto é que é muito comum as pessoas saírem do treinamento de practitioner e começarem a buscar o quê? Aprimorar-se nas próprias profissões. Então, vão querer entender cada vez mais de como elas podem ser melhores no dia a dia delas. Correto. Você falou sobre algo que eu, como planejador financeiro, né, com os meus clientes, eu pego muito isso, né? Tem pessoas que têm capacidade financeira, ganham bem, têm uma vida financeira ali potencialmente estável e tudo, mas não consegue. Ela meio que tipo se sabota, ela chega a determinado momento ali e ela faz alguma coisa para estragar tudo, né? E aí você falou dessa questão do autoconhecimento e da comunicação e como você se vê, né? A PNL, ela tá presente na vida da gente desde sempre? Ou seja, desde que você nasce, todos os programas neurais, né? Que a gente vai criando, isso vem a partir de quando? Como é que funciona isso? A partir do momento que a gente começa a aprender a dar significado para as coisas, a gente começa já a ser programado. Isso varia de pessoa para pessoa, em termos Varia de idade? de pessoa para pessoa, mas é bem cedo. Uma criança, ela já começa a dar significado para as coisas. Certo. E talvez ela nem tenha palavras ainda na cabeça dela para descrever o que está acontecendo. Mas ela tem vínculo emocional com aquilo. Correto. Né? Agora, a gente consegue realmente pegar alguma pessoa e trabalhar a PNL mesmo, depois lá dos seus
7, 8 anos, que já tem um vocabulário mais extenso, já tem uma pequena experiência de vida social. Certo. E a gente começa, dá para um profissional trabalhar com uma criança de 5, 6 anos já usando o PNL, usando da imaginação. Então, já dá para trabalhar. Agora, não existe de verdade um momento, esse é o momento para você poder usar. Certo. Não existe uma regra pré-estabelecida. Por quê? Cada pessoa vai ser uma pessoa. Mas se você consegue dar significado, você já é capaz de usar da programação neurolinguística. Certo, certo. Então, sendo a programação neurolinguística um conjunto de ferramentas, quero entender que ele pode ser aplicado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E por qualquer profissional. Qualquer profissional. Por exemplo, vamos falar, você tem um curso, por exemplo, para vendedores, que eu sei. Tenho. Né? Como é que funciona essa questão da programação pessoal que é empreendedor, que é profissional liberal? Como é que funciona a aplicação da PNL, por exemplo, para um vendedor? Nesse caso, o que a gente faz? Como a programação neurolinguística é aquela grande competência de conseguir aprender com os outros, o que eu fiz? Eu fui lá e eu fui estudar os melhores vendedores que eu podia encontrar. E aí, ao estudar e compreender o mindset, o jeito que elas pensam, o jeito que elas se comunicam, eu criei um pacote de ferramentas com base no que os vendedores fazem. Certo. E aí, isso é o que eu ensino no treinamento. Qual é o mindset do vendedor, como que ele se comunica, como que ele enxerga as pessoas e se flexibiliza na hora de se comunicar, dependendo do tipo de pessoa que está na frente dela, como é que ela faz fechamento de venda, como é que ela lida com as objeções. Então, é como se eu estivesse buscando, quem são os melhores vendedores, negociadores do mercado? Como é que essas pessoas estão falando? Como é que elas se comunicam? Como é que elas se comportam? O que elas pensam? Seria a modelagem? A modelagem. A modelagem, ok. A modelagem. E aí a gente constrói um Frankenstein, que é um personagem que não existe, que é a mistura de vários componentes de sucesso de bons vendedores. Certo. E aí, uma vez que você tem esse pacote, basta você aprender a fazer igual. Então, por exemplo, vamos migrar para o lado da natação. Se eu entender como Michael Phelps nada, como é que ele pensa enquanto ele nada, como é que ele estica o braço dele, e eu tiver um corpo similar ao dele, eu vou ter um resultado muito similar ao dele. Então é isso que a gente faz. A gente pega bons vendedores e consegue, através disso, construir novos vendedores a terem o mesmo resultado que ele. Certo. Então, por exemplo, a gente falou do caso de um vendedor e você até usou o caso de um esportista. Sim. Né? Até que ponto a ferramenta em si aplicada, ela pode, por exemplo, se equiparar a uma habilidade natural? Porque você falou, por exemplo, o Michael Phelps, ele tem muita técnica. Tem muita técnica. Mas ele também tem muito talento, como nadador. Aí que tá. Na programação neurolinguística, a gente percebe que algumas pessoas podem ter talento, mas isso é irrelevante. Ok. O talento é irrelevante para o sucesso da pessoa. Por isso que a gente vê que duas pessoas que possuem, tem o mesmo nível de sucesso, uma pode ser natural, a outra pode ter o quê? Durante a vida, praticado. E as duas chegaram no mesmo resultado. Certo. Então, a gente vê, o problema de enxergar o talento nos outros é achar que não consegue ter o mesmo resultado. Ou você se desculpa nele, né? Exatamente. Fala assim, eu não chego lá porque eu não tenho o talento que ele tem. Eu não Se eu tenho talento. tivesse o talento Isso que ele tem, mesmo. isso é uma crença. É uma crença. É uma crença. E na realidade, tanto faz se a pessoa tem ou não talento. Se você praticar as coisas que ele pratica, se você tiver o mesmo raciocínio lógico que ele, tomar as mesmas decisões que ele, você vai chegar num resultado bem similar a ele. Tanto faz se você nasceu ou não com talento. Você sabe que é uma abordagem bem interessante, né? Porque isso vai contra tudo que a gente vê, né? Eu já vi alguns vídeos seus, né? Falando a verdadeira PNL, né? Então, é um contraponto, né? Porque as pessoas valorizam muito o talento, né? O Neymar é o Neymar, porque olha o talento do Neymar. E se a gente for estudar, será que ele é talento ou ele estava no ambiente correto e praticou o esporte do futebol durante muitos e muitos anos enquanto jovem, num espaço que trazia uma dificuldade, um desafio para ele, e nesse espaço onde ele tinha uma dificuldade de se aprimorar, ele teve a chance de se aprimorar muito mais do que os outros. Então, o ambiente que ele estava, a situação que ele se encontrava, fez com que ele se transformasse num bom jogador de futebol. Certo. Então, aí a gente traz uma outra reflexão que, assim, não é só a técnica. O ambiente tem que ter também. Um ambiente propício. Um ambiente propício. Porque
nós somos Homo sapiens. Aham. E o Homo sapiens, ele está fadado a ser influenciado pelo ambiente. Não tem como a gente escapar da influência do ambiente. Certo. A gente tem neurônios espelho no lobo frontal e ele faz o tempo todo a cópia dos comportamentos das pessoas que estão à sua volta. Certo. Por isso que tem até a historinha, uma regrinha de que você é o resultado das 5 pessoas com que você mais se Dentro da comunica. PNL é verdadeiro. E é verdadeiro. É verdadeiro. Pode ser que não seja 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 2. Mas o conceito seu em si ambiente é verdadeiro. vai facilitar ou dificultar o seu desenvolvimento. Então, se você quer emagrecer e você só tem amigos gordinhos, vai ser mais difícil. Se você é gordinho, quer emagrecer e você tem amigos magrinhos ou que fazem esporte ou que conseguiram de alguma maneira emagrecer, você vai ter mais facilidade para emagrecer. Se você tem uma esposa que te ajuda, você vai facilitar. Se você tem uma esposa que te atrapalha, vai dificultar. Aí entra aquela história, né? Eu tenho vários clientes assim que são casais e falam assim, eu não consigo guardar dinheiro porque ela gasta tudo, ou é porque ele gasta e por aí vai. Então, entrando nesse tema das finanças, né? Como o parceiro que você escolhe, a gente costuma fazer o que a gente chama de teste de compatibilidade financeira, né? Para entender. Teve um casal que eu atendi que eles eram noivos, eles quase se separaram. Eu me senti mal. Eles quase se separaram porque fizeram um teste e deu totalmente incompatível. Ela guardava muito bem o dinheiro, economia, e ele gastão, queria saber só de ajudar a família, e ela pensando, e como é que vai ser a nossa família, né? Se ele tem essa culpa toda, né, com relação à mãe, etc, ele vai querer ajudar a vida inteira. Nada contra ajudar, mas assim, né? Enfim, o contexto deles. Então, não é só um conjunto de ferramentas, mas também tem todo um ambiente, tem toda uma situação que tem que estar favorável para que isso aconteça. Sim, salvo que, vamos imaginar que eu estou num ambiente que está me atrapalhando. Qual seria o meu ponto de vista, que tipo de pensamento que eu tenho que ter para esse tipo de ambiente não me atrapalhar? Porque também funciona. Okay. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma família que gasta muito. Como é que eu preciso pensar em relação à minha família para ser o oposto deles? Ou melhor, eles me incentivarem a fazer o oposto. Sabe a pessoa do contra? Então, como que eu posso pensar para reagir de maneira oposta a essa? Certo. Então, por exemplo, a gente viu na história, muito engraçado, que na década de 70 e 80, a gente teve uma grande revolução comportamental nos Estados Unidos. Então teve o Woodstock, teve o liberalismo das drogas, aquela farra toda da década de 70, começo de 80. Os hippies. Né? Os hippies. É muito comum você ver os filhos desses serem careta. É muito comum você ver, mas como assim? Ele não foi influenciado pelo pai? Foi a ser diferente do pai. O contrário. Por exemplo, meu pai, né, falecido, faleceu em 2019, meu pai era alcoólatra, né, ele era alcoólatra, tinha um comportamento assim muito ruim. E aí, tanto meu irmão quanto eu, nenhum dos dois se tornou alcoólatra, porque a gente olhava o comportamento dele e falava, eu não quero ser assim como ele. É mais ou menos por aí? É isso aí. Ok. Porque sempre vai influenciar. A diferença é, dependendo da pessoa, que tipo de reação você vai ter à influência. Você pode ser uma pessoa que vai ser influenciado e vai fazer igual, mas você pode fazer o contrário. O seu cérebro, muitas vezes, vai olhar aquilo e vai falar, eu quero rejeitar esse tipo de coisa, eu quero ser o oposto. E aí me traz uma dúvida, Cláudio, que tão reféns nós somos da influência? Até que ponto a gente pode olhar para a influência e falar assim, porque eu sou influenciado de uma forma ou de outra. Vai certo? ser influenciado então, 100% do tempo. Exato. Só 100% do tempo você vai ser influenciado. O que você tem que fazer é tomar consciência de que você está sendo influenciado. Ok. Porque uma vez que você toma consciência, você começa a fazer coisas para se defender dessa influência ou até facilitar. Puxa, tá me influenciando legal. Deixa eu ficar mais tempo com essa pessoa. Entendi. Então, é a conscientização de que você está 100% do tempo sendo influenciado que faz você começar a tomar a decisão. Vale a pena eu continuar aqui ou não? Exato. Ok. Então, não tem como escapar, você vai ser influenciado sempre. Só tem que decidir para que lado você vai ser influenciado. Exatamente. Né? E por isso aí. você precisa ter consciência. Se você é uma pessoa que acredita que você não é influenciado, você acha que você está no comando o tempo todo. E você está completamente enganado. E aí você nem sabe
as vezes que você foi influenciado ou não. Porque você acha que quem está tomando as decisões é você, e muitas vezes não é. Então é melhor você acreditar que você está sendo influenciado o tempo todo para poder tomar uma decisão do que eu faço agora, do que acreditar que você não está sendo influenciado, porque você vai estar de um jeito ou de outro. Olha só que bacana. Gente, o tempo voa aqui nessa, e eu quero entrar no tema do dinheiro, né? Eu quero falar de dinheiro com você, né? Eu atendo várias pessoas e eu vejo assim de tudo, né? Eu vejo pessoas que têm, como eu te falei, bom salário e tudo, mas não conseguem, se sabotam. Eu vejo pessoas que têm muitas limitações para seguir em frente. Às vezes tem potencial, mas não consegue. Fala que o dinheiro é sujo, que não é para mim. Que é uma crença. Se a pessoa é rica é porque ela fez alguma coisa de errada, porque ela é desonesta e por aí vai, que são as crenças, né? Então, assim, crenças, tem tipos de crenças e tudo, mas como é que a gente trata isso dentro da PNL para tirar essas crenças financeiras das pessoas? Buscando contra-exemplos. 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 Qualquer tipo de contra-exemplo que você tenha para uma crença, essa crença deixa de ser completamente verdadeira. Ela pode ser verdadeira, mas já não é 100% de verdade. Então, o que faz aquele contra-exemplo ser um contra-exemplo? E o que essa pessoa do contra-exemplo fez diferente dos outros? Certo. Dá um exemplo, por exemplo, de se aplicar um contra-exemplo numa questão financeira. Por exemplo, alguém que fala que acredita que dinheiro é sujo. Ok. Tá, então o que faz ela acreditar que o dinheiro é sujo? Porque na cabeça dela, as pessoas que têm dinheiro ganharam porque fizeram malandragem. Tá? Agora, todas as pessoas que têm dinheiro fizeram malandragem? Não. Quais que você conhece que não ganharam dinheiro de maneira honesta? Esse é o Eu conheço algumas pessoas, não são todas, mas eu conheço. Tem uma pessoa que eu conheço, tá? Como que ela fez? Como é que ela pensou? Você não precisa se espelhar no mau exemplo, você precisa se espelhar nos bons exemplos. Então, uma vez que ela percebe, é verdade, né? Não é todo mundo que é desonesto. Então, aquela crença que dinheiro é sujo, desaba. Sim. Porque o dinheiro pode ser sujo nas mãos de umas pessoas. Sim. Mas você quer ser esse tipo de pessoa ou você quer ser outro tipo de pessoa que honestamente ganha dinheiro e consegue faturar e consegue crescer, que existe também? Pergunta que não quer calar. É possível encontrar contra-exemplo na política? Com certeza. Até na política a gente encontra. Até na política a gente Até na consegue política achar. a gente consegue achar. Demora um pouquinho mais, mas acha, sim. Com certeza você vai achar. Em qualquer tipo de profissão, você vai ter bons exemplos e maus exemplos. Não existe 100% em nada. Né? Você vai encontrar bons advogados e advogados que não são bons. Bons políticos e políticos que não são bons. Sim. De tudo você vai encontrar. E agora, falando um pouco sobre o que nos leva a tomar más decisões financeiras, né? A gente fala muito, por exemplo, de gatilhos, né? Quais são os gatilhos que me fazem tomar certas decisões financeiras que, obviamente, me prejudicam, né? Como é que eu consigo trabalhar a questão dos gatilhos, né? Os gatilhos mentais e tudo dentro da PNL com relação às finanças? Bem, se a gente pensar em pessoas que gastam mais do que podem, por exemplo. Isso é uma Brasil questão, todo, quase. isso é uma questão de vício. Ok. É uma questão de vício. Se é vício, é dopamina, que é uma neurotransmissor que produz a vontade de ter prazer, ou cria a possibilidade de prazer futuro. A dopamina faz o quê? Você imaginar o futuro e imaginar que esse futuro vai te dar prazer. E aí você faz aquilo. Então, eu me imagino com uma televisão nova. E ao me imaginar com uma televisão nova, meu cérebro saliva e fica disposta a gastar o dinheiro que eu não tenho para ter a felicidade futura. Porque eu já me imagino vendo a televisão na minha casa. E isso produz a neuroquímica que faz você gastar o dinheiro que você não tem. Certo. E por que isso acontece? Porque nós, Homo sapiens, gostamos de ter prazer imediato. Então a gente faz muito... Só de você se imaginar fazendo algo e tendo prazer, você vai ter muito mais motivação de fazer aquilo. E aí você não pensa nas consequências. Certo. Então, eu migraria para outros vícios melhores. Porque se você está buscando o prazer futuro, o que você pode fazer hoje para ter prazer futuro, só que de maneira imediata? Certo. Em vez de comprar uma televisão,
Você vai fazer uma atividade física, você vai estudar, você vai buscar algum outro tipo de influência que produza dopamina em você para você fazer aquilo de maneira bem feita. Por isso que é importante, né, gente? Olha, quando a gente para pensar na PNL, que é o autoconhecimento que você tem, você saber as suas limitações, você ter esse poder de decisão de falar assim, olha, eu tô sentindo que eu preciso me satisfazer de alguma forma, então eu não vou me satisfazer, não vou levar o cartão de crédito pro shopping, né? Ou eu vou comprar o que eu preciso não no shopping, porque eu vou ficar tentado, eu vou em outro lugar, e por aí vai, né? Então, pode falar. Por exemplo, vamos imaginar que você quer emagrecer. Uhum. E aí de repente, você se depara com o Burger King. Você tá no Burger King. Deu de cara com o Burger King, né? Tipo, isso não acontece de verdade. Né? Você foi até lá de alguma maneira. Né? Ninguém te levou lá, você chegou. Mas se você olhar para as pessoas que estão lá, por exemplo, você quer ser esse tipo de pessoa ou não? Se você olhar para as pessoas que estão no burger King e você falar, eu quero ser como elas, você vai comer. Se você olhar e falar, puxa, eu não quero ser como elas, você não vai comer. Então é um jeito, por exemplo, de você olhar para o ambiente que você está entrando, olhar provavelmente para o seu futuro e falar, olha, não é isso que eu quero para minha vida, não. Então, dá para você aplicar isso na vida financeira, perfeito, né? Você vê as pessoas endividadas, com problema, isso. Outro fala, pô, eu não quero essa vida para mim. Exatamente. O que eu posso fazer diferente do que ele está fazendo? Aí você vai para o comportamento oposto ao que uma pessoa está fazendo. E se sente orgulhoso. Nossa, consegui. Acabei não comprando aquilo. Nossa, que legal, eu consegui me controlar. Que também gera uma química. Também gera dopamina. Satisfação. Isso. Também gera... Todo comportamento que você conseguir fazer que traz orgulho para si mesmo, você está produzindo a dopamina. Certo. Então, tomar boas decisões que façam você se orgulhar de si mesmo, produzem a dopamina que muitas vezes você está gastando comprando televisão. E isso vai te estimulando a manter e melhorar esse comportamento. Então, que comportamento que você gostaria... Que comportamento que se você fizesse, você teria orgulho de si mesmo? É esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Olha só. E fazer. No Bastante é só pensar. Você tem que exercer o comportamento. Que eu acho que é o desafio maior, né? O desafio maior é a gente colocar em prática aquelas coisas que a gente pensa para si, tudo aí. Olha, eu sei que é bom, eu sei isso, eu sei aquilo, e eu não consigo. E aí, pra gente encerrar, uma das coisas que mais me marcou no seu treinamento, né? Quando alguém falou lá alguma coisa tipo, não consigo, e você usou a palavra ainda. Nossa, gente, isso abriu assim de tal forma a minha cabeça, né? Que hoje tudo que eu vejo que pode me limitar em alguma tomada de decisão, em alguma coisa, ou que alguém fala, eu falo, ainda. Você não tem isso? Ainda. Você não pode? Ainda. Né? As palavras, né? Tem um poder, não tem no PNL? Totalmente. É por isso que a gente aprende que PNL é comunicação avançada. Então a gente sabe se comunicar, sabe que tipo de palavra ou frase vai impactar a pessoa que está ouvindo mais. Então, se você não consegue ainda, o que teria que acontecer para você começar a conseguir? É a segunda pergunta mais importante. O que você pode fazer? O que tem que acontecer? O que pode ser feito? Porque aí leva você a exercer um comportamento novo, exercer um tipo de atividade que normalmente você não está acostumado. Porque o resultado dos comportamentos que traz sucesso. Não basta só pensar diferente. Você tem que fazer diferente. Que outras palavras a gente vê assim na PNL que trazem esse tipo de... Né? O tentar, por exemplo. Tentar. O tentar, toda vez que você usa o tentar, você está dando à pessoa a chance de não exercer a função dela. Você está autorizando ela a se sentir bem, mesmo não conseguindo fazer alguma coisa. Okay. Então a gente evita a palavra tentar. Ok. Substitui por? Faça. Ou se imagine já fazendo. Okay. Você pede para a pessoa já construir na cabeça dela não um processo tente, de faça. É igual o Yoda do não existe tentar, existe fazer. Né? There's no try, just do. Né? Do Yoda do Star Wars. Star Wars. E é muito isso. E o mais, pra gente fechar? O mas é uma palavra que a gente usa para diminuir o poder emocional do que veio antes. Ok. Então, eu adorei esse sapato, mas está muito caro. Você acaba não comprando. Mas se você tivesse trocado as informações e falasse, esse sapato está muito caro, mas eu adorei, você compra. A ordem dos conteúdos. Se você mudar a ordem,
você compra, se você mudar a ordem de novo, você deixa ele comprar. O que você usou depois do mais? E o que você usou antes vai interferir na sua decisão de compra ou não. Ele joga meio aquele papel de borracha, né? No que vem antes, né? Você apaga o que você veio antes e o que vale é o que foi depois. É isso aí. Show de bola. Gente, olha só. Meia hora aqui a gente conversando, batendo papo, podia ficar mais 1, 2 horas fácil. Fácil, né? Porque assim, é fascinante, gente, é fascinante. Daqui a pouco eu vou pedir para você passar pra gente seus contatos, o pessoal também vai colocar aí para vocês conhecerem o trabalho do Lara, do Cláudio, né? Você é o pioneiro, né, em PNL no Brasil, um dos pioneiros, é isso? Eu sou um dos pioneiros, eu fui o primeiro que trouxe o método do criador da PNL para o Brasil. Que é o Richard, né? Richard Bandler, né? Já tinha PNL antes de mim, até que eu estudei pela primeira vez PNL e já existia, quando eu fui tentar passar no concurso público, mas não consegui. Ok. Então eu fui atrás da pessoa que criou, para puxar o que de verdade é a programação neurolinguística, sem as influências, sem muitas vezes aquela mistura, né? Os desvios que podem acontecer no processo. Então eu queria ir na PNL pura. Então eu fui atrás do Richard, fui aprender com ele. Inclusive há mais de 12 anos eu tô com ele como assistente. Olha só. Então eu sou assistente dele, ele me deu um título de mestre em programação neurolinguística. Sou o único do Brasil com mestre. Olha só, gente. Título de mestre. Olha o nível de convidado que a gente tem aqui. Acho que tem uns 35 no mundo. Olha com só. esse título só. Isso é um privilégio. E eu sou o único no Brasil com esse título recebido do Richard. Diretamente do Richard. Que bacana, que bacana. E aí eu tenho meu instituto, dou meus treinamentos lá. Eu tenho treinamento de vendas e negociação na PUC também. Na MBA da PUC. Bacana. E dou treinamento aqui em São Paulo, nos Estados Unidos, Londres. Estou agora em outubro indo para lá para dar treinamento. No mundo inteiro a gente vai. É um tema para a gente falar num próximo podcast, mas eu sei que você promete não, né? Eu sei que você traz uma solução, né, para a pessoa que quer aprender idiomas. Sim. Né, através da PNL. Sim. Né? Fala assim, rapidinho pra gente, como é que funciona esse negócio? O mesmo processo que eu fiz com o curso de vendas. Eu fui atrás de poliglotas. Quem são os poliglotas? Poliglota é uma pessoa que consegue aprender mais de uma língua. Ele tem 3, 4, 5, 6, 8 línguas. Tá, como é que ele conseguiu? Como é que ele pensa? Como é que ele pratica? Como é que ele faz para aprender uma língua? Então, ao invés de ter ido num curso convencional de inglês, eu fui estudar com alguém que consegue aprender mais de uma língua para entender como é que ele faz isso. E aí, uma vez que eu compreendi a cabeça de um poliglota, como é que ele estuda, como é que ele pratica, como é que ele vê, por exemplo, o Netflix. Como é que a cabeça dele está funcionando enquanto ele está aprendendo uma nova língua, um novo idioma. Então, eu condensei dessa maneira tudo isso e criei um treinamento que chama Poliglotas, olha só. Bacana. Gente, então, a gente vai encerrando aqui, mas antes, ô Cláudio, deixa eu te falar, eu vou usar a PNL. Vou usar a PNL aqui para fazer, a gente sempre encerra nosso programa. Sei. A gente sempre encerra nosso programa com o nosso rap, com uma rima, né? E aí eu vou me atrever aqui na sua frente, né, a fazer a nossa rima do dia aqui, com um pupurrinho aí de tudo que a gente viu, tudo que a gente conversou. Vamos lá. Depois você vai dizer pra mim, se você gostou, você fala, se você não gostou, você mente, né? E aí você fala que gostou, tá certo? Mas a gente vai fazer aqui, deixa eu pegar aqui meu óculos, porque sem óculos eu não enxergo. E aí a gente vai, aqui é no improviso mesmo, tá? Que a gente vai cantando aqui, vendo o que dá. Tá certo? Vou começar aqui, ó. Financast na área, não vai desapontar. Cláudio Lara comigo, botando pra quebrar. Hoje falamos de um tema que é muito especial. PNL, pra quem não sabe, mentalidade, ideia e tal. Tem gente que não sabe o que isso quer dizer. Muitos acham profissão. Terapia? Pode ser. Mas a grande realidade é que vai te surpreender. É um conjunto de ferramentas que te ajuda a desenvolver. Ela muda as suas crenças, te faz mais inteligente, ajuda a se conhecer melhor, tratar a si mesmo como gente. Ela mexe no seu bolso, faz você acreditar que tudo é possível se apenas se dedicar. Mentalize o sucesso, compreenda os gatilhos, faz você acertar o caminho, traz você de volta para os trilhos. Se você ainda duvida que a PNL pode ajudar a consertar a sua vida, pode parar de duvidar, pois se essa ferramenta aprender a utilizar, não terá outro caminho senão crescer e prosperar. E aqui finalizando com essa última dica, programação neurolinguística e adquira uma mente rica.
Muito legal! É nóis, é nóis! E aí? Tá Gostei, dentro? Tá dentro. Pode ver pela linguagem não verbal que gostei. Gostou? Gostei, não tô mentindo, não. Show de bola, show de bola. Gente, a gente tá encerrando aqui. Antes da gente encerrar, passa pra gente o seu Instagram. Você tem página também, a sua página, o pessoal conhecer. É o @ClaudioLaraPNL, que é o meu Instagram. Ó, já tá até mostrando ali. @ClaudioLaraPNL, que é o meu Instagram. E o meu site é sipnl.com.br. sipnl.com.br. Depois a gente vai colocar aí também pra vocês. Então, Cláudio, eu quero te agradecer imensamente. Privilégio, primeiramente. Foi muito legal. Te considero... Pena que teve não teve tempo. A gente pode fazer uma segunda, uma terceira, quantas você quiser, a gente faz aqui, né? Mas eu tenho você como um exemplo, com muita admiração mesmo, fico muito feliz aí, muito honrado de ter você aqui. Vou causar inveja para todo mundo do nosso grupo lá, que a gente tem um grupo até hoje, daquela turma lá, né? Vou postar lá, né? Olha quem fez aqui o podcast comigo, mas desejo, enfim, todo o sucesso para você aí, no que segue da sua carreira, sua jornada, né? E obrigado por influenciar pessoas, né? De uma forma tão positiva e trazer a verdadeira PNL pra gente, né? Show de bola. Tamo junto? Tamo junto. Um abraço. Gente, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.